Filho Protegido Padre Pio, aqueles que são inscritos no grupo Filho Protegido Padre Pio, esses aí provavelmente vão sair rápido do purgatório, porque eles continuam filhos protegidos do Padre Pio, mesmo depois do falecimento, e é, tem mais de 130 missas anuais. Já pensou? É um privilégio e tanto. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal e mundo. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Não, o programa Padre Pio não. Este é o programa Graças ao Padre Pio. Hoje, sexta-feira, é dia da nossa conversa de família. Muita gente perguntando que, puxa, me deixou recado dizendo: olha, eu não consegui no dia 15, eu avisei até no dia 14 que é feriado nacional, nosso plantão não estava funcionando. Mas veja bem, para você se inscrever é muito fácil, porque agora nós podemos estar enfrentando o feriadão. Vai aqui embaixo, estou deixando o WhatsApp, aqui o link do WhatsApp. Pelo WhatsApp, você pode se, com total segurança, se inscrever com o Filho Protegido Padre Pio. E nós vamos ter no ano de 2026 muitas, 2025, eu já estou ganhando o ano. Vamos ter muitas novidades para os devotos do Padre Pio, de maneira que eu recomendo que vocês não deixem de se inscrever o quanto antes nesse grupo maravilhoso. Bom, eu vou começar com os testemunhos e depois tem algumas noticiazinhas que eu quero dar aqui, etc., na nossa conversa de família. Começo imediatamente. Ah, então, eu tenho aqui um testemunho impressionante que eu recebi da dona Rafaela no finzinho do mês passado. E diz o seguinte: a senhora Rafaela nos escreveu testemunhando uma graça extraordinária recebida pela intercessão do Padre Pio. Vocês vão ver que é realmente extraordinária. Fique até o final, porque é um pouquinho longo, mas vale muito a pena conhecer e vai nos encher de confiança. Ela começa seu e-mail dizendo que logo após o seu matrimônio, no ano passado, portanto era mais jovem, ela recebeu por meio de um familiar a notícia devastadora de que seu pai estava com câncer. Ela não foi específica aqui que tipo de câncer que era, mas é devastador de qualquer maneira, né? Quando o médico diz para a pessoa: olha, encontrei uma coisa estranha aqui, encontrei um tumor aqui, sei lá o quê, já fica todo mundo assustado. Eu, pelo menos, fico. É, imagina o que que é um diagnóstico de câncer. Seus pais não falavam com ela havia 3 anos, portanto, existia algum problema de família, etc. E sem que ela soubesse o motivo para esse afastamento. Essas coisas às vezes acontecem, né? Em famílias entram fofocas, entram mal-entendidos, etc. E de repente, ou alguém faz alguma coisa que não deve, né? E abala uma família inteira. E é uma pena, né? Eu me lembro que nós estamos no final do ano. E quando a gente chega no final do ano, a gente começa a lembrar como eram os nossos natais no passado, né? Os natais, na minha família, na casa dos meus avós maternos, era uma coisa, mas eu morro de saudades desses natais, morro de saudades. Era uma reunião agradável, todo mundo feliz. Depois tinha o dia 25, tinha o almoço das sobras, né? Mas cada família levava alguma coisa, algum prato, alguma... Era uma maravilha, uma delícia, né? Hoje em dia, são raras as famílias que se reúnem. Quando se reúnem é para trocar algumas lembrancinhas, porque antigamente tinha presente para valer. Hoje em dia é só lembrancinha de 1,99, porque a situação tá feia, né? Bom, mas enfim, dá uma saudades dessa época, né? Mas hoje em dia as famílias se separam por nada, por nada. Muitas vezes pela incapacidade de perdoar, né? Isso que é o mais triste de tudo. Bom, mesmo assim, ela, sem a família falar com ela, a dona Rafaela buscou a reconciliação e ofereceu seu apoio aos pais
mas suas tentativas de aproximação foram inicialmente rejeitadas. É duro isso, é muito duro, né? Desesperada, ela recorreu ao Padre Pio e intensificou suas orações, suplicando pelo pai gravemente enfermo. E o Santo Padre Pio começou a atender suas preces sem demora. Em uma semana, a situação começou a mudar, mas ela não imaginava a via crucis que iria enfrentar, que é a via sacra, de coisas que ela ainda tinha para enfrentar. Seu pai precisaria passar por uma complexa cirurgia e tinha o agravante de ser diabético, uma situação bastante arriscada. Uma cirurgia de 14 horas o aguardava. 14 horas, meu Deus. A gente vê uma cirurgia de 3 horas já é complicada, a pessoa fica anestesiada, né? A gente nunca sabe se de repente acorda diante de Deus já, né? Vai saber. Mas 14 horas, as probabilidades de acontecer isso são grandes, né? Porque é verdade que tem muita tecnologia, a medicina avançou e tal, mas quem é que quer ficar 14 horas fora do ar, né? Não é brincadeira. Claro que é monitorado, e tudo. Apesar dos receios, a primeira cirurgia foi um sucesso. Olha só, ela rezando para o Padre Pio, ela rezando para o Padre Pio. Mas o calvário do pai da dona Rafaela ainda não havia terminado. Ele não se recuperou bem da primeira cirurgia e uma nova intervenção precisaria ser realizada. Isso é um problema. É um problema. Eu estava conversando com um amigo meu médico e ele me disse o seguinte: sempre que se opera um lugar, vamos supor, a pessoa operou o pulmão, operou o estômago, qualquer coisa assim. Se tiver que operar o mesmo lugar, ele falou, é bem mais complicado, né? Então, sei lá, às vezes tem certas doenças que muitos médicos recomendam conviver com a doença, tomando remédios paliativos, etc., para não ter que fazer a mesma cirurgia no mesmo lugar. Então, e no caso dela, olha só, na manhã seguinte ele passou pela segunda cirurgia, quase tão longa quanto a primeira, 14 horas. Mais uma vez, ela pediu a São Pio de Pietrelcina que cuidasse de seu pai durante o procedimento. Porém, eu vou fazer uma pausa aqui, vou continuar a história daqui a pouco, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, que você precisa ser filho protegido do Padre Pio. Mesmo aproveita o feriadão para se inscrever, para ser filho protegido do Padre Pio. Acesse o nosso WhatsApp aqui, é fundamental. Mas eu queria dar uma notícia, já vou contar da dona Rafaela. Olha só essa notícia que eu peguei na internet. Mais de 15 paróquias católicas fecham em meio à violência contra os cristãos na Nigéria. Eu fiquei impressionado quando eu li essa notícia e falei, bom, qual será o regime que vigora na Nigéria? Fui pesquisar um pouco. Eu pensei que era desses regimes totalitários, como alguns países aí que vai para o paredão mesmo, não quer saber. Não, não. Não é exatamente isso, mas 53% da Nigéria são muçulmanos. Daí a perseguição aos cristãos, aos católicos, não é, que são 10% da população apenas. Então, olha só, mais de 15 paróquias católicas fecham em meio à violência contra cristãos na Nigéria. Isso aqui eu estou contando para quê? Para a gente rezar, para a gente ficar até o final do vídeo, que nós vamos rezar, especialmente por essas pessoas que estão sofrendo perseguição. Imagina os sacerdotes, os bispos, essa perseguição direta. E os católicos que frequentam a paróquia não tem mais onde frequentar, ou se frequentar, corre risco de sofrer uma retaliação dessa. O bispo Dom Wilfred Shikpa Anagbe, puxa, é um nome bem nigeriano, da Diocese de Makurdi, Nigéria, fez um apelo urgente para enfrentar a crescente insegurança no estado de Benue, que resultou no fechamento de mais de 15 paróquias em sua diocese. Durante uma entrevista, ele instou o governo nigeriano
a priorizar a segurança para restaurar a esperança e permitir que as pessoas deslocadas regressem às suas casas. Ou seja, muita gente mudou-se da região. Quer dizer, não foi só perseguição à igreja, à paróquia, não, mas às pessoas que compunham aquela comunidade, aquela paróquia. Ele especificou que o fechamento das paróquias, devido à insegurança, também ocorre na diocese de Otukpo e na diocese de Katsima-Ala, que estão situadas em zonas de conflito na Nigéria. Nós, eu estou contando isso aqui porque é o seguinte: nós temos que rezar pela comunhão dos santos, nós temos que rezar para todos os católicos, né? Principalmente aqueles que sofrem perseguição. E a gente vive, a gente pensa, às vezes, no dia a dia, nós somos levados a achar que o mundo é o Brasil, ou o mundo é Portugal, o mundo é o nosso bairro, o mundo é o nosso prédio, o nosso condomínio. Não, minha gente, tem irmãos nossos sofrendo barbaridade na Nigéria. Provavelmente muitos santos, muitos mártires, né? Então nós temos obrigação de rezar por eles. Tem gente que reza, eu vou rezar pelo meu vizinho, pelo fulaninho, por não sei o quê, pelo garçom que me atendeu ontem, que eu vi que ele estava com problema sério, problema. Deve rezar, mas não esqueça desse, que estão correndo risco de vida. O, o bispo diz o seguinte, aspas, as escolas nessas áreas estão fechadas há mais de 10 anos. Quer dizer, quem estava para entrar na idade escolar, uns 7 anos de idade, por exemplo, hoje está com 17 e não estudou, né? O que estamos criando agora é um grupo de futuros bandidos, claro, um lugar que não tem escola, não tem nada, né? Um grupo de futuros bandidos e terroristas em nossas cidades, pois as crianças estão sem educação e formação. O governo deve agir agora para evitar essa tendência muito negativa, afirmou ele. E concluiu: a proteção de vidas e propriedades está nas mãos do governo. No entanto, essa responsabilidade tem sido negligenciada. Provavelmente o governo não é um governo católico e faz vistas grossas, né? Mas nós não podemos fazer vistas grossas. Nós temos que rezar por nossos irmãos. Não tem conversa. É, ele argumentou que a capacidade da Nigéria de realizar tarefas de manutenção da paz em outros países, como Serra Leoa e Libéria, demonstra que o governo poderia resolver a crise se assim o quisesse. Né? Quer dizer, a Nigéria se mete em outros países, resolve tudo, mas lá dentro continua essa perseguição horrorosa. Tem uma segunda notícia também aqui, que é bárbara, e essa está bem mais perto, bem mais perto. Quando é mais perto, a gente fica mais impressionado. Essa daqui é da Nicarágua. Todo mundo sabe como é que é o regime da Nicarágua, né? A notícia diz: o tirano Daniel Ortega impede aos sacerdotes de administrar os sacramentos nos hospitais públicos. Olha que brutalidade isso aí. Que brutalidade. Isso é um desalmado, né? A gente que faz isso aí não tem coração, não tem nada. Na última hora, na hora que a pessoa mais precisa dos sacramentos, é na hora que ela está doente, na hora que ela está à beira da morte. Ali, os sacerdotes são impedidos de entrar nos hospitais públicos. Mas nesses países, em geral, que existem hospitais públicos, né? Então, acabou. Quer dizer, a alma que não tiver vigiado, não tiver se mantido em estado de graça, né? E estiver dentro de um hospital, em estado de pecado, imagina dizer isso para ela. A tentação de desespero. E ela tem que se colocar toda a confiança na mão de Deus, porque o governo vai deixar. Diz assim a notícia diz, numa nova medida restritiva contra a liberdade religiosa, o governo nicaragüense, liderado pelo presidente Daniel Ortega e pela vice-presidente Rosário Murillo, é uma dupla realmente abjeta,
implementou uma drástica medida que impede os sacerdotes ingressar nos hospitais públicos para administrar o sacramento da unção dos enfermos, afetando a milhões de católicos que buscam apoio espiritual nos seus momentos mais críticos. A proibição abarca todo o território nacional. Essa proibição é devastadora, pois priva os nicaragüenses de um recurso espiritual vital nos seus momentos mais críticos. Apesar da aparência de calma no país, a perseguição à Igreja Católica continua sendo um problema gravíssimo. Bom, perseguição à Igreja Católica. Eu vou fazer um comentário, deixa eu terminar a notícia. A polícia vigia continuamente os sacerdotes. Já são 67 os clérigos exilados e 255 pessoas obrigadas a sair do país, entre monjas, bispos e seminaristas. Vocês devem lembrar, quando houve isso aí, que até o presidente nosso da época disse: se eles quiserem, podem vir para o Brasil, né? Estão de portas abertas. Um caso recente é o de um sacerdote da Diocese de Ciúna, que, depois de receber ameaças e ser intimado a comparecer perante as autoridades, decidiu deixar a Nicarágua. Ou seja, há requintes de crueldade, né? Requintes de crueldade. Só que eu me perdi aqui. Onde é que está? Eu ia fazer um comentário aqui para vocês. É, Ah, já lembrei. Eu outro dia estava olhando na internet, procurando no YouTube mais propriamente, e vi lá uma reportagem, não sei se era um casal, um grupo de pessoas que estavam fazendo uma viagem de carro, né? Agora está muito na moda esse negócio de motorhome, etc. E o título era assim, era qualquer coisa assim, assim é a Nicarágua, ou coisa do gênero. Bom, e a reportagem inteira era mostrando uma Nicarágua fenomenal, com igrejas bonitas, coloniais, etc., tudo em paz, etc, etc, etc. Mentira. Será que essa gente é paga para fazer esse tipo de demonstração, de viajar por esse país dizendo que é tudo uma maravilha? Eu não sei por que que eles não ficam no país, né? Talvez seja porque eles já não têm religião, mas é uma enormidade, né? Enquanto o país sofrendo uma perseguição dessa, mais um país para nós rezarmos no final do nosso programa. Mais um país. Uma coisa simplesmente triste, né? Triste. Por isso que, na, enquanto na Nicarágua os católicos não podem receber a extrema-unção, nós aqui podemos, nós deveríamos tomar cuidado com isso. Nós aqui podemos ser filhos protegidos do Padre Pio, ter mais de 130 missas por ano pelo sufrágio da nossa alma, quando Deus resolver nos levar dessa terra, e a gente não aproveita. No dia que vier uma perseguição dessa, a gente fala: ai meu Deus, por que eu não fiz aquilo? Eu não estou dizendo que vai ter uma perseguição dessa, mas pode acontecer. Acontece em lugares mais inusitados do mundo. Volta e meia a gente abre o noticiário e tem uma barbaridade ali, né? Então, não esqueçam o link que tem aqui abaixo para você se inscrever através do, do WhatsApp, tá bom? Eu tô um pouquinho cansado hoje, porque eu fiz mil coisas, vocês não fazem ideia do que foi meu dia hoje. Então, de vez em quando, eu troco as coisas aqui, mas eu vou pedir a paciência de vocês. Bom, eu tenho mais algumas notícias importantes que eu gostaria de comentar, porque elas afetam você, eu, todos nós, né? Direto ou indiretamente, né? Todos nós católicos, né? Mas eu vou dar mais uma apenas, que é importante. É só não me escapar aqui. Eu estou fazendo a leitura aqui no meu celular, imagina. Ai, ai, ai. Já volto, já pego. Vocês vão aguentando um pouquinho só. Ah, já achei aqui. Olha só.
Vocês todos já viram essa barbaridade, já saiu em vários canais católicos, etc., de um bispo, né, da cidade, do arcebispo da cidade de Cascavel, que diz: comunhão na boca não faz sentido, é coisa da Idade Média. É uma barbaridade. Então, aqui estão as palavras dele que eu gostaria, porque tem muito canal que andou falando mal, é um absurdo mesmo, mas eu quero dar a notícia com mais detalhes. Eu gostaria de sinalizar que eu me surpreendi, o bispo está dizendo. Não é tão comum com a quantidade de crismandos pedindo e querendo a comunhão na boca. Ministros da Eucaristia comungando na boca. Isso não faz sentido, disse o arcebispo de Cascavel, Dom José Mário Scalon Angonese, na missa de crisma que celebrou na paróquia Nossa Senhora Consolata, em Cafelândia, Paraná, no dia 3 de novembro. Esse homem disse isso. Quer dizer, não vejo sentido, vou repetir. Eu gostaria de sinalizar que eu me surpreendi. Não é tão comum com a quantidade de crismandos pedindo, querendo a comunhão na boca. Quer dizer, não é tão comum, mas agora está começando a ficar comum. Olá lá, será que não é uma graça do Espírito Santo, né? Agora, aí ele diz, ministro da Eucaristia comungando na boca. Isso não faz sentido. Uma certa razão ele tem, porque o ministro da Eucaristia já toca no Santíssimo, etc. Mas a gente vê que no fundo, eles sabem como deveria ser a coisa, né? Bom, então vamos lá. Ele continua dizendo: a gente respeita os processos. Processos. A igreja deixa livre, mas comunhão na boca é lá da Idade Média. Olha, eu não sei, acho que eu nasci na Idade Média, porque eu nasci em 1954. A minha primeira comunhão eu fiz com 9 anos, foi na boca. Depois eu nunca tive problema para comungar na boca, a não ser num ou outro lugar mais radical, que não cumpre as normas da igreja, que deu liberdade para se comungar na boca e de joelhos, né? Tem lugares que são. Bom, aqui está aqui um deles, né? Ele diz que não vai atrapalhar nada, mas isso é coisa da Idade Média, do milênio passado, continuou o arcebispo. Bom, do milênio passado eu sou, mas da Idade Média não. Exagerado, né? Continua o arcebispo dizendo: gente adulta, olha o argumento. Gente adulta come com as próprias mãos. Puxa, se ele falasse que come com talheres, né? A gente ia achar uma mãe da natureza também, mas aqui ele já vai para a barbárie. Gente adulta come com as próprias mãos. Então, eu ficaria muito decepcionado se tem catequista fazendo catequese de comunhão na boca. Isso é um contrassenso. E é uma ameaça dele também. Se eu souber que tem catequista explicando isso aqui, vai ter. Ele diz: é contra tudo o que a igreja tem procurado pregar. Ó, como assim? É contra tudo que a igreja tem procurado pregar, né? Será que é verdade isso, né? Ele diz: a gente respeita. Eu não nego a comunhão para ninguém, mas confesso que quando vem uma catequista, uma ministra da Eucaristia comungar na boca e com as mãos para trás, eu fico decepcionado. Ele devia ficar enlevado. Ele devia ficar enlevado. Eu aqui na minha paróquia, o padre toma a iniciativa, ele faz fila, etc., mas ele toma a iniciativa de colocar dois genuflexórios para que as pessoas possam se ajoelhar e comungar na boca. É claro que sempre tem gente que comunga na mão, de pé, sei lá o quê. Mas a grande parte da paróquia comunga assim. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Esse não, fica decepcionado. O arcebispo de Cascavel fica decepcionado. Ele terminou pedindo que os fiéis não interpretem isso como um puxão de orelha, mas como, aspas, acender uma luz para aquilo que realmente importa. Quer dizer, peraí, é isso que realmente importa? E as profanações que são feitas com pessoas que pegam o santíssimo, fazem de conta que comungam e levam para cultos satânicos? E as partículas que caem
por qualquer parte e não são tratados com o devido respeito, e ali está nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, alma, sangue e divindade. Como é que fica? Isso não é importante? Ele tem que acender uma luz sobre o que é importante, né? E o crescimento dos rituais satânicos, do satanismo, né? Então, a igreja, por exemplo, que levanta inteira para comungar, a gente não vê um confessionário na igreja, né? E devia estar preocupado com isso, colocar o foco, iluminar essa gente. Olha, ninguém comunga em pecado mortal, sacrilégio. Não, não, ele diz, não, ninguém comunga na boca, tem que comungar na mão. Isso é mais importante para ele prestar atenção nessa questão. Não, é um negócio tremendo. Como é mais importante do que falar da decadência moral, decadência dos costumes, gente que entra na igreja com roupas totalmente inadequadas, etc., etc., e comungam na mão, do jeito que o bispo quer. Porque se ele comungar na boca, é um absurdo. Esse sujeito está prestando uma homenagem e demonstrando um respeito por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não tem cabimento. Vamos colocar o foco naquilo que interessa. Eu nem sei o que comentar sobre esse comentário. Olha só, continua aqui. O nosso desejo sincero é apontar um caminho seguro para o céu. Opa, Padre Pio. Era esse o caminho que o Padre Pio indicava para o céu? Era desse jeito? Ele está indicando o caminho para o céu, dizendo: olha, é proibido, eu não quero que comunga na mão. Gente grande come com a mão. Continua, quando a gente começa a olhar muito por esses artifícios externos, ou seja, se a pessoa faz uma vênia para uma autoridade, para um bispo, etc., quanto mais para o Santíssimo Sacramento, uma genuflexão, isso aí são artifícios externos, né? A gente, quando presta muita atenção nisso, corre o risco de perder o foco do essencial, que é o treinamento para o amor de Deus. Meu Deus. Para o mandamento do amor. Eu não sei o que dizer. Esse senhor chegou a arcebispo com essa doutrina. Eu confesso que eu fico perplexo, perplexo. O que que o Padre Pio diria desse bispo? Né? O que que o Padre Pio dizia? Né? E o que que ele vai dizer? O que que ele diria? E o que que ele dizia hoje? O que que ele vai dizer para você hoje, o Padre Pio? Não é isso que a gente tem que pensar continuamente. Tal coisa que eu vou fazer, o que é que o Padre Pio pensaria disso? Tal coisa que eu vou, tal atitude que eu estou tomando, o que é que o Padre Pio pensaria disso? Eu estou com raiva agora porque o senhor daí está comentando os negócios aí que eu não concordo. O que será que o Padre Pio diria disso? Dúvidas? Devo fazer tal coisa ou não? O que será que o Padre Pio me indicaria? Aliás, um bom jeito é você acessar o site aqui, ó, www.conselhosdopadrepio.com.br. E aí sim, vocês vão saber muita coisa, o que que o Padre Pio aconselha, o que que o Padre Pio diz, o que o Padre Pio recomenda. É impressionante. Você não fez o teste ainda? Faça o teste. Faça o teste. Lá no site eu explico como é que é feito isso, etc. É uma coisa seríssima, né? Não é nenhum horóscopo, nenhuma macumbaria, nada disso. É coisa muito séria. De modo que entre lá no link que eu vou até deixar aqui embaixo e faça uma consulta para o Padre Pio, você vai ver que impressionante, que impressionante. Eu acho que se a gente ali pudesse perguntar, olha, tal bispo diz isso, 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 aquilo, o que que o senhor acha? Pode ser uma surpresa a resposta. O site não é feito para isso, é feito para dar conselhos, mas sei lá. Bom, vamos voltar para o testemunho da dona Rafaela, então, né? Eu não me esqueci, não. É que eu quis dar essas notícias agora, porque tem muita gente que vai embora logo e eu falei, não, vou dar essas notícias que é importante. A gente precisa tratar desses assuntos, não tem conversa. Vamos voltar para a dona Rafaela. Ela diz assim, que o pai dela enfrentou, então, uma nova e complexa cirurgia e, mesmo diante do silêncio angustiante do hospital,
que não lhe dava notícias, ela confiou na intercessão de São Pio de Pietrelcina. Ela não parou de pedir ao Padre Pio. Tem gente que acha que qualquer graça, a gente pede assim, Padre Pio me dá graça de tal coisa. Não, muitas vezes a gente tem que implorar, tem que mostrar que quer mesmo aquela graça. O procedimento cirúrgico foi um sucesso. Tinha tudo para dar errado. Entretanto, a confiança de Dona Rafaela no Santo Padre Pio ainda seria testada. Olha só o que essa senhora passou, hein? Não é brincadeira. Então seria testada, assim como a sua fé no poder dos sacramentos. 2 dias depois, uma ligação trouxe uma notícia desesperadora. Seu pai estava entre a vida e a morte. Olha que terrível, né? Foi uma longa via crucis, né? Opera uma vez, opera duas, vai, melhorou, como é que é, e agora? Ele havia acumulado 5 litros de um líquido escuro no estômago, estava com uma embolia pulmonar, meu Deus, por isso a falta de ar, e sofria de cetose diabética. Eu sei o que que é o organismo estar em estado de cetose, mas eu não sei o que que é uma cetose diabética. Quem souber me diz aí nos comentários. Sempre tem médicos. Eu toda hora descubro aí um médico, um advogado, um desembargador, um bispo, né? Eu conheço vários padres, eles nunca me dizem nada. Não sei se eles não querem se comprometer. Muitas vezes eu até entendo, né? Mas às vezes é bom, aproveita e ensina, né? Quem é médico ensina alguma coisa sobre medicina, outro é advogado alguma coisa sobre lei, sei lá, e assim por diante. Bom, seu pai, então, foi levado ao hospital e internado na UTI. Dona Rafaela conseguiu que um padre ministrasse a unção dos enfermos. Olha o Padre Pio aqui acompanhando o caso. Durante o sacramento, sentiu um peso enorme sair de seus ombros e foi inundada por uma paz indescritível. Pouco depois, recebeu a notícia milagrosa pela boca de sua mãe. Aspas. Depois que o padre veio aqui, seu pai ressuscitou. Ele sobreviveu a condições críticas que os médicos não souberam explicar. É assim mesmo. É assim mesmo. Por isso, quando a gente tiver com uma doença que não tem saída, saiba que os médicos não explicam tudo. E saiba que é hora de ajoelhar e rezar, de pedir aqui para o Padre Pio, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora que está na estante de cima, por isso que na câmera aqui não pega. Nós temos que pedir. Ah, mas isso aqui não tem mais jeito, o sujeito está morrendo ali, ó. Já estão falando de desligar os aparelhos. Calma aí. O milagre é justamente uma intervenção sobrenatural, uma coisa que, naturalmente falando, não teria mais condições de acontecer. Ao longo do ano, ele enfrentou ainda 8 sessões de quimioterapia sem complicações e recuperou-se de maneira espantosa, bem mais rápido que os prognósticos médicos, porque os médicos, por mais que eles estudem, por mais que eles saibam, eles não conhecem tudo que conhece o médico dos médicos. Essa que é a grande verdade. Dona Rafaela termina seu relato afirmando que a presença do Padre Pio foi fundamental em cada etapa, não a abandonando em nenhum momento, e que é eternamente grata a São Pio de Pietrelcina, a Nossa Senhora e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí o testemunho impressionante da Dona Rafaela. E você também pode contar com o Padre Pio acompanhando a sua família, cuidando de você, cuidando do seu lar, né? Você também. Já pensou ter seu nome em mais de 130 missas no ano? Que coisa maravilhosa. Porque você dá uma ajudazinha, praticamente R$ 1 por dia, você já participa do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Você pode até fazer inscrições para outros, para que eles recebam graça, se você tiver mais posse, para que eles recebam graça.
e todo mundo vai receber, vão estar com os nomes e as intenções inscritas nas mais de 130 missas por ano. Não é brincadeira. E quando morre, não deixa ser filho protegido do Padre Pio. Quando ele morrer, ele simplesmente não vai fazer a doação mais, porque como é que ele vai fazer uma doação lá do além, né? A não ser com orações, isso é certo. Mas nós vamos continuar rezando por ele, né? Ele não vai ser retirado do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Enfim, aliás, isso eu digo para o Brasil e para Portugal. Portugal já estou indo, estou chegando aí. Eu gostaria muito que os nossos amigos mandassem para o nosso contato@reginafide.com.br, para não expor isso aqui nos comentários, mandassem os seus endereços, seus locais, em que cidade está, etc., telefone, porque eu gostaria muito de conhecer alguns, convidar para visitar nossa sede lá em Vila Nova de Gaia e ter um contato mais próximo, né? Agora eu vou ficar um pouquinho mais de tempo lá, não muito mais tempo, porque o final do ano sempre é muito mais agitado, né? Mas eu estou indo aí para Portugal e outro dia eu li uma senhora que me disse, eu sou de Viseu. Eu falei, puxa, Viseu está do lado, né? O outro senhor disse, eu sou de Lamego, está ali do lado, né? Então, de repente, são pessoas que ou eu estou passando por lá e podemos fazer um contato, tomar um cafezinho, pelo menos, ou visitar nossa sede em Vila Nova de Gaia. Vocês vão encontrar uma sede pobre, mas com muita presença do Padre Pio, muita presença do Padre Pio mesmo. E vamos rezar para que em Portugal o apostolado cresça, que o número de filhos protegidos cresça, para que a gente possa fazer muito, 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 muito lá ainda, né? Que é dos países que, fora o Brasil, mais se abriu para essa graça. Até porque nosso programa é em português, né? Então é normal isso. Mas vem gente de toda parte do mundo. Eu estou devendo aquela lista do mundo inteiro aí. Vou pedir para o pessoal da Região FIDE me arranjar, olhar nas estatísticas, todos os países que assistem o nosso programa, mesmo que seja uma pessoa ou duas, etc., mas é interessante isso aí, né? Bom, vamos rezar então a Ave Maria nas intenções que eu enumerei, principalmente pelos católicos perseguidos, né? Vamos rezar também por todos os doentes, vamos rezar também pelas intenções privadas de cada um de vocês e, sobretudo, pelas santas almas do purgatório. Lembrando que nos últimos 9 dias do mês de novembro serão celebradas 9 missas, uma novena de missas. Você só precisa ligar o quanto antes para o nosso plantão e informar isso. Bom, esses dias de feriado não funciona, mas você pode esperar na segunda-feira, reza por da guarda, tchum, e liga, porque muita gente vai estar ligando, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Bom final de feriado para todos vocês e salve Maria, queridos irmãos, a grande família Regina Fidei. Ah, eu estava esquecendo, antes de rezar, não esqueçam da nossa campanha do Rosário do Padre Pio, né? Eu não estou colocando o QR Code aqui, porque muita gente não consegue, mas estou colocando um link aqui abaixo para você participar dessa campanha, entendeu? E você mandar um Pix para cá. Você pode participar de várias formas, mas pode mandar um Pix para cá. Qual é o nosso código do Pix? O código do Pix é doipadrepio@gmail.com. Então, vocês mandam um Pix escrito doipadrepio, uma palavra só, @gmail.com. Agora sim, agora a gente pode rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade de Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos do Padre Pio.
Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30, equivalente a R$ 1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.